Olá, paz do Senhor. Hoje eu vou continuar o vídeo que eu parei ontem, porque estava passando mal. E hoje eu já acordei passando mal, porque eu quebrei o eu quebrei a rotina que eu tinha, né, da alimentação. Daí eu comprei coisa industrializada para comer, bolacha, iogurte. Daí me deu problema no que tange aqui a parte da cabeça, da fronte da testa. Tô com dor, a visão ela tá embaçada demais. Então hoje eu vou ter que alterar tudo a minha rotina diária. Eu nem vou almoçar, daí eu vou fazer esse vídeo e vou lá pro shopping postar o vídeo, os dois vídeos no canal. E vou ter que fazer tudo no sacrifício, né? É assim que o cristão deve viver, né? Porque o que eu tenho visto na internet, por exemplo, é muito absurdo, né? As pessoas, elas não, não estão com o Espírito de Deus, Jesus Cristo, o Espírito do Espírito Santo. Então, eu tenho visto cada barbaridade. Então, eu vou falar sobre isso usando outros argumentos, né? Porque a gente tem que orar, rezar muito, a gente tem que pedir ao Deus Pai, ao Deus Filho, para poder tirar a gente, né, desse sofrimento, desse martírio, porque é doença, são pessoas endemoniadas que se aproximam da gente. Então, eu vou falar sobre isso, né? Vou começar falando sobre a oração, né? Vou recomeçar de novo as lições que eu tenho aqui referente ao assunto da oração. Então, vou falar um pouco sobre isso e depois eu vou encaixando os outros assuntos, né? Então, como devemos orar para reverter uma situação que parece difícil ou insolúvel? Interrogação. Bem, creio que não existe um método específico para você orar e pedir para Deus e Jesus através do Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, que atua aqui neste mundo, neste planeta, dos humanos, que não são humanos, porque eu acho que a oração ela tem que ser determinada em uma situação que a pessoa esteja numa condição precária de desespero, de necessidade. Quando a pessoa ela está bem, independente do fator, porque são várias condições que levam a gente avaliar a vida de uma pessoa aqui na Terra. Quando a pessoa está bem, dificilmente ela vai se importar com a oração, porque se a pessoa estiver bem é porque alguma coisa de errado ela está fazendo.
no meu ponto de vista. Ela está fazendo alguma coisa que não condiz com o que está escrito na palavra de Deus que está na Bíblia. Porque eu acho que o cristão, devido à situação atual nos dias de hoje, ele tem a responsabilidade de sofrer, não de viver como as pessoas do mundo, as pessoas pagãos, porque hoje em dia todo mundo fala de igreja, de cristianismo, todo mundo tem uma doutrina, principalmente as pessoas que têm mais conhecimento sobre este assunto. Então eu vejo que as pessoas que têm bastante contato com a religião cristã, por exemplo, bom, eu tenho que falar só da religião cristã, porque eu sou cristão, né? Então eu tenho que conversar, discutir, apresentar o meu ponto de vista, utilizar a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, para poder mostrar os meus pensamentos. Então eu vejo que a pessoa que tem uma vida boa aqui na Terra, ela não está condizente com o que está escrito na Bíblia. Então a pessoa primeiro ela tem que se desmaterializar para poder entrar na Igreja de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, porque são 3 divindades. E dentro das religiões cristãs, eu estou vendo que é um campo, é um local aonde eu acho que as pessoas não devem entrar e nem se envolver mais. As pessoas que estão querendo sair do mundo, porque primeiro, isso que eu estou falando é um retrato daquilo que eu vejo que está acontecendo. Porque quando a pessoa está no mundo, ela tem 2 opções de continuar no mundo, porque todo mundo já nasceu no pecado. E a palavra pecado e a palavra mundo, por exemplo, significa a mesma coisa. Então, quando a pessoa toma consciência de que tem alguma coisa errada, então qual que é a primeira coisa que a pessoa vai deduzir? Que ela tem que tomar uma atitude, ela tem que começar a descobrir qual que é o caminho certo, a verdade sobre a questão de tudo que acontece neste mundo. Então, a pessoa ela tem que tomar uma decisão. Então, é isso que eu sempre faço. Então, eu já comecei já há algum tempo a pensar desta forma. Então, o primeiro passo que eu fiz foi abandonar riquezas, bens materiais, como está escrito na palavra de Deus. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, identificando os versículos que estão na Bíblia correspondente a isso que eu estou falando, porque é só uma introdução para começar este vídeo. Porque são muitas partes que eu tenho que ficar procurando para poder acrescentar aqui nas coisas que eu estou falando. Então, a oração, na minha opinião, ela tem que vir, em primeiro lugar, individualmente, porque é um contato íntimo que a pessoa vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo, para ele poder intervir na condição que a gente esteja perante a Deus, para ver se Deus
possa ter piedade, misericórdia da gente. Então, quem não pensa desse jeito já está com sérios problemas, porque eu vejo muitas pessoas incrédulas que fazem muita coisa errada, que são aberrações, devido ao fato da pessoa não crer nisso que eu estou falando. Então, o primeiro passo para a pessoa sair desta situação de decadência é aprender a orar para reverter uma situação que parece difícil ou insolúvel. Há uma explicação para o fato de alguns orarem e obterem o que desejamos. Aliás, o que desejam. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Existe uma explicação? Na minha opinião, existe. Porque a pessoa orando do jeito que está escrito na Bíblia, porque são várias coisas que a gente tem que observar. Porque não adianta só orar e ser escravo e servir os intentos de outros homens, de outras pessoas que estão dentro de uma religião cristã e não saber discernir se aquilo que está sendo ensinado, que está sendo propagado perante os líderes religiosos de cada religião esteja corretamente e devidamente enquadrado dentro da palavra de Deus. Como são muitas questões, então eu vou continuar falando a respeito do assunto que eu falei no último vídeo, porque eu determinei que eu ia começar a falar sobre várias questões, iniciando pelo princípio do último vídeo que eu fiz, que eu demarco os vídeos para ter uma noção de quantos vídeos eu tenho que eu estou postando no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, ontem eu fiz o vídeo 181. Então, vamos começar do marco zero agora. Do vídeo 181 para em diante. Então, este é o vídeo 182. Então, eu já tinha começado a ler 1 Coríntios, capítulo 15, falando da questão que eu coloquei em pauta no último vídeo, do versículo 32, que significa: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então podemos analisar a questão da oração também a partir deste princípio. Porque aqui no versículo, Paulo está dizendo que ele era um homem, em primeiro lugar, porque ele está dizendo assim: se como homem, então nós também somos homens. Então nós temos que pensar que nós não somos nem entidades do mal e nem divindades do bem. Então já começamos a traçar um ponto de vista para tentar encaixar o assunto oração, reza,
oração, que é uma petição. Então nós temos também que encaixar os textos concernentes sobre esse assunto que está escrito dentro da Bíblia. Então, eu tenho um parâmetro mais voltado para o Novo Testamento. Se bem que em Salmos está escrito, no livro de Salmos, falando muito sobre esta questão de oração. Mas eu não tenho muito contato com Salmos, eu não fico lendo, não fico meditando muito em Salmos, mas eu gosto muito deste livro. Então, eu não preparei nada falando de oração no livro de Salmos. E também, se eu for procurar agora, nós vamos sair muito daquilo que eu estou querendo falar, conversar neste vídeo. Então, já li os primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, vamos usar o que nós temos agora. Então, nesse versículo 32, Paulo ele começa a descrever essa situação. Então, nós temos que orar porque nós estamos na condição de homem, porque também nós estamos afastados de Deus, mas Deus já fez a reconciliação com os povos que vivem aqui na terra, que são todos os povos do mundo. Só que daí a pessoa ela tem que prestar atenção nesse detalhe que eu estou falando. Porque se houve uma reconciliação através de Jesus Cristo, então nós temos que orar em nome de Jesus Cristo. Tem alguns versículos aqui que eu vou usar falando de oração, porque está ao meu alcance. Mas eu vou usar daqui a pouco os versículos. Então, falando sobre oração. Então, Paulo diz: se, como homem, combati em Éfeso contra as feras. Então, se a gente tomar uma perspectiva e ligar a oração com o que Paulo está falando agora, porque podemos fazer isso, porque a Bíblia, ela é um livro que a gente pode usar de várias maneiras. A gente não precisa formular uma regra específica para entender o que está escrito na Bíblia, porque aí se torna doutrinas de homens, porque nós ficamos dependentes de ideias, de pensamentos de homens que se diz homens da igreja, tanto da igreja antiga como da igreja atual, que são responsáveis e representantes por cada igreja cristã espalhada pelo mundo. Só que nem sempre e toda hora existe as contradições, porque um líder religioso pensa diferente de outro líder religioso. É que eu tenho acompanhado agora pela internet, que existem vários líderes religiosos cristãos que estão se manifestando pela internet. Então eu vejo que eles têm vários conflitos entre pensamentos ideológicos, teorias. Então eu já estou percebendo que um ponto de vista interessante, que a gente não devemos mais seguir nem homens, nem pessoas e nem líderes religiosos de qualquer tipo de religião cristã. Porque eu estou falando de cristianismo, porque eu montei e fundei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, estou falando da palavra evangélica.
cristã, para os cristãos. Então, estou dando o meu ponto de vista, estou recomendando, estou analisando. Por quê? Porque pelo que eu estou percebendo, existe muita diferença de pensamento, apesar que muitas coisas, as pessoas que estão envolvidas neste assunto da igreja, elas têm um parecer igual, mas também tem muitas questões que há muita divergência, muita contradição. E quem está na parte de baixo da igreja, que são a maioria das pessoas que são membros das igrejas, eles acabam ficando muito confusos, porque eles falam muitas coisas e usam muitos parâmetros científicos, teóricos, teológicos, que as pessoas que estão dentro da igreja, elas não estão acostumadas, porque a Bíblia é um livro que foi escrito para o irmão cristão que está na vida religiosa evangélica, aprender com facilidade o que Deus e Jesus quer que nós aprendamos verdadeiramente. Então, só falar de um tema como oração, eu acho que não é conveniente. Nós temos que falar de todos os temas que estão descritos e integrados dentro da palavra. Então, por isso que eu posso fazer esta mistura. Eu posso misturar uma questão que eu coloquei agora em pauta, que é a oração, e utilizar qualquer versículo da Bíblia para ir expor a minha ideia, os meus pensamentos, baseado naquilo que está escrito na Bíblia. Eu não tenho uma regra específica que eu tenho que seguir. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que eu tenho que fazer isso como os homens têm ensinado nas religiões cristãs que eu tenho acompanhado pela internet. Eu tenho acompanhado várias religiões cristãs que têm pensamentos e opiniões diferentes. Como eu estava vendo um líder religioso da religião adventista do sétimo dia, um líder bem conhecido desta religião que atua na internet, nos meios de comunicação, falando, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é bem conhecido, que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus Cristo. Como que pode uma coisa dessa? Se na Bíblia está escrito que Jesus Cristo é as primícias, Deus ressuscitou primeiro Jesus Cristo. E esta religião aceita a opinião de uma mulher que fundou esta religião há alguns séculos atrás, que é a Ellen White. E essa Ellen White fundamentou esse pensamento. Agora, os seguidores, todos os seguidores desta religião têm que seguir esse pensamento. E esse líder religioso, ele é inteligente, mas ele não é sábio. Ele é inteligente porque ele conhece as coisas do mundo, porque na Bíblia está escrito, Paulo falou que Jesus Cristo é as primícias. Então, se está escrito na Bíblia que Jesus Cristo é as primícias, foi o primeiro a ser ressuscitado por Deus, por que eles ficam falando que Moisés ressuscitou primeiro? Eles são discípulos, servos de Moisés,
ou eles são discípulos ou servos de Jesus Cristo? A explicação está dentro da Bíblia. Tem várias passagens falando que o cristão ele tem que ser servo, amigo, irmão de Jesus Cristo. Tem que ser discípulo de Jesus Cristo, não de Moisés. Tem diferença? Sim, tem diferença. Porque o tempo de Moisés já acabou. E o tempo de Jesus Cristo já acabou? Não, o tempo ainda não acabou, porque Jesus Cristo, ele é superior a Moisés. E daí tem várias religiões, principalmente a religião judaica israelita, que segue a linha de pensamento de Moisés. Então, tem religiões cristãs seguindo o Antigo Testamento das leis de Moisés, e tem outras raças, outras religiões, outros povos seguindo a linha de pensamento de Moisés, como os judeus israelitas, que nem são os verdadeiros judeus israelitas. E os cristãos que seguem essa linha de pensamento, que, por exemplo, esse exemplo que eu citei, que esta religião da adventista do sétimo dia segue, que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus. Quem segue essa linha de pensamento não é cristão, porque está negando a Jesus Cristo. E eles se dizem cristãos, tanto na aparência como nos pensamentos, na ideologia, mas não é verdade. Porque tem coisa que pode ser parecida com o meu pensamento cristão, que eles seguem. Mas isso que eu estou falando agora, este exemplo, não tem nada a ver com o meu pensamento. Então, como é que eu posso chamar uma religião dessa, ou participar de uma religião dessa, de cristianismo verdadeiro? É um cristianismo falso. Porque tem como comprovar. Eu estava vendo o debate de um pastor da Assembleia de Deus debatendo com esse líder da igreja, dos adventistas do sétimo dia, porque eles imitam a verdadeira igreja do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas é uma imitação, não é uma legitimidade religiosa. E daí há todas essas controvérsias. Então é isso que eu estou expondo. Então eu estou usando o versículo 32 para falar um pouco sobre isso. E com muita dor aqui na testa, me prejudicando muito, com as vistas também escurecidas, embaçadas, as vistas querendo fechar, mas vamos continuar. Então, por isso que está escrito aqui, vou fazer uma ligação do jeito que eu posso fazer, porque eu tenho essa liberdade. Porque Jesus Cristo nos libertou, nós somos libertos do Senhor. Então, neste pensamento, eu tenho liberdade e autoridade para falar aquilo que eu quiser, utilizando os textos da Bíblia, independente se a pessoa acha que está certo ou errado, as outras pessoas que estão vendo eu falando e não estão concordando. Porque eu tenho que agradar a Deus e a Jesus e não a homens. Então está escrito assim, se como homem, está vendo? Paulo está falando na conjectura que ele era homem. Daí ele diz assim, combati em Éfeso. Ele combateu, ele lutou, ele guerreou.
na cidade de Éfeso, que eu não me lembro aonde fica, mas eu acho que eu vou até lá, que eu deveria ter feito isso. Ter pegado o meu material de estudo. Então eu vou até lá, que está aqui na outra parte aqui da minha casa. Acendi a luz agora. Para falar um pouco para ver se eu consigo falar um pouco desta particularidade. Pegar até minha bolacha aqui que me fez eu passar mal. Daí eu vou comer um pouco, fazer o quê, né? Eu passar mais mal ainda, né? Porque diabético não pode comer massa, farinha, bolacha. Então eu vou pegar aqui e vou falar um pouco sobre a localidade de Éfeso. Vamos ver se eu consigo achar no meu material aqui didático. Vou voltar lá. Daí, vamos ver se eu consigo achar mais informações sobre a cidade de Éfeso. Éfeso. Aqui na Bíblia está escrito Éfeso, mas ficava em Efésios. Então eu tenho um sumário aqui do Novo Testamento. Então eu vou até em Efésio, o livro de Efésios aqui do meu sumário. Daí eu já falo um pouco a respeito desse lugar. Porque a gente tem todo o tempo do mundo. Não tô nem aí para as coisas do mundo, as coisas mundanas. Eu quero ficar vivendo assim desse jeito, estudando, aprendendo as coisas de Deus, a palavra do Senhor, através dos documentos que eu tenho em mãos aqui. Daí, como eu estou usando uma mão para segurar o celular e a outra mão para procurar as páginas aqui, porque está no formato de sulfite, então eu tenho que ficar procurando, daí essa demora, né? Mas é uma coisa que está prevista dentro da Bíblia. Eu só não vou ficar passando todas as informações do que eu falo e procurando na Bíblia, porque aí eu ia ficar a vida inteira só fazendo isso. Então está escrito aqui, Carta Paulina de Efésios. São 6 capítulos, 155 versículos, e o autor era Paulo. Então está escrito aqui. Não sei se vai mostrar a localização de Éfeso. Vamos ver. Foi escrito esta carta, este livro, foi escrito em 60 a 62 depois de Cristo. Então é uma carta que foi escrita depois das outras cartas que estão na Bíblia. Está escrito aqui que foi escrito em 60 e 62 depois de Cristo, no primeiro século. Vamos ver o contexto. Efésios é uma carta de Paulo aos crentes em Éfeso, a igreja de Éfeso.
destacando a nova identidade e unidade dos crentes em Cristo. Está vendo? É uma carta destacando a identidade dos cristãos e a unidade dos crentes. Tá vendo? A gente tem que ser uma igreja individual, porque a igreja é o corpo humano. Uma individualização no sentido de que cada um tem uma responsabilidade perante a Deus e a Jesus Cristo através das cartas, através dos livros da Bíblia. O livro destaca a obra redentora de Deus. Está vendo? É uma obra redentora, porque são estas pessoas, como Paulo, por exemplo, que fez a obra, concluiu a obra, terminou a obra. Aliás, cumpriu a obra. Porque quem fez a obra foi Deus, mas quem cumpriu a obra foi Paulo, foi os apóstolos, foi Jesus Cristo, foi os pais da fé. Tem os pais da fé e os pais da igreja. Só que os pais da igreja são os pais que eram os líderes religiosos da igreja cristã depois de Cristo. Que depois do primeiro século, porque ainda Paulo, Jesus estavam vivos, os apóstolos. Então, depois do ano 100, daí começou a surgir os pais da igreja, que são os líderes que fizeram uma análise do que eles tinham em mãos, que eram os textos das Escrituras Sagradas, e fizeram uma obra que não teria que ser considerada como obra, porque a obra ela ficou pronta depois que foi selado todos os livros que estão contidos dentro da Bíblia, até Apocalipse. E Apocalipse foi revelado mais ou menos entre o ano 80 e 100 do primeiro século depois de Cristo. Então, esses pais da igreja, eles começaram a atuar depois do ano 100. Só que eu não sei, eu não estudo isso, que eu não faço faculdade de teologia. Mas eu sei que foram vários pais da igreja cristã que reuniram estes textos que nós estamos lendo agora, que está escrito na Bíblia. Eles reuniram e montaram o canônico bíblico. E são vários nomes que não estão escritos na Bíblia. Então, por isso que eu considero eles como homens, não como, por exemplo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele está identificado como Jesus Cristo escolheu para poder representar Jesus aqui na Terra. Então, por isso que eu só leio a Bíblia. Então, eu não fico preso ao pensamento e à doutrina desses homens dos primeiros séculos. Século 100, 200, 300. E também não considero os imperadores romanos como sendo representante do cristianismo, apesar que eles tinham, né, este poder para poder
transmitir estes textos bíblicos que chegou até as nossas mãos agora, neste momento. Então está escrito aqui: Efésios é uma carta de Paulo aos crentes em Éfeso, destacando a nova identidade e unidade dos crentes em Cristo. O livro destaca a obra redentora de Deus, a reconciliação entre judeus e gentios, está vendo? Isso que eu tinha falado, a reconciliação entre os judeus e gentios. Ou seja, no Antigo Testamento havia muitas brigas entre o povo de Deus, que eram os judeus e israelitas, com os gentios, que eram as nações do mundo, que eram os povos que hoje são denominados como europeus, povos asiáticos, povos do mundo inteiro. E daí, Jesus, ele criou uma nova raça, que é a raça cristã. Então, os gentios e os judeus, eles têm que se transformar em cristãos. E a prova está documentada na carta de Efésios, do livro de Efésios, da cidade de Éfeso, aonde Paulo enviou essa carta para a igreja que estava em Éfeso. Se eu não me engano, devia ser uma região da Grécia, mas eu não tenho certeza, porque não está escrito aqui, não está identificando. E a vida em Cristo como um testemunho do poder de Deus. Tá vendo? A vida em Cristo. É isso que eu estou expondo agora. Por quê? Porque as pessoas de hoje em dia, elas não vivem em Cristo. Tô com um pouco de fome, acho que eu vou comer um pedaço dessa bolacha aqui. Tá me dando vontade. Porque daqui a pouco eu vou ter que me preparar para ir mandar os vídeos lá pro canal, lá no shopping. Então, só vou dar uma mastigada aqui para ver se corta esse mal-estar. Dá fome, porque eu sou muito diabético. Daí eu fico passando muito mal. Então, como eu falei, o cristão ele tem que ter a vida em Cristo. E qual que é o meu pensamento, o meu ponto de vista? Hoje em dia ninguém tem a vida em Cristo. Porque todo mundo vive por vista, não vive por fé. Viver a vida em Cristo é igual eu vivia e estou vivendo. Eu era igual todo mundo, tinha dinheiro, tinha conta em banco. Eu sempre ressalto isso. Daí Jesus me tirou essas coisas, essas provisões que eu tinha, e eu me tornei vivo em Cristo. Porque eu deixei de fazer as coisas mundanas que as pessoas fazem, porque as pessoas são pagãs, e comecei a viver em Cristo. Porque quando eu morava na barraca, eu era morador de rua. Então eu só ficava lendo e estudando a Bíblia. Daí agora, Jesus, ele me deu uma oportunidade de mudar em todos os sentidos. Então agora eu fui promovido, aí é diferente. Então agora eu posso fazer o que eu quiser.
por exemplo, eu tenho guardadas as devidas proporções, um pouco de dinheiro, eu posso comprar comida para me comer, dependendo da situação. Antes eu não tinha essa condição quando eu estava morando na rua, porque eu era pobre. Está escrito lá em Mateus 4, 5, Mateus 5, o reino é dos pobres. Então não tem como negar. Uma vez, vou contar essa história de novo, eu já contei uma vez nos vídeos que eu tô fazendo. Tá tão bom, vou comer de novo, depois eu vou ficar passando mal, porque eu comi essa bolacha aqui ontem, antes de dormir, e tomei iogurte. Daí eu já acordei com uma dor de cabeça que não passa, ela fica assim, sabe, intensa aqui, um negócio assim, parece que tá enfiando um alfinete, uma faca aqui, sabe? Mas isso é assim mesmo, porque o corpo, ele não é perfeito, né? Por isso que nós vamos sair desse corpo e ganhar um corpo glorificado. Então nós temos que merecer esta condição que vai acontecer, mas não pelos nossos méritos, é pela nossa fé. Esse merecimento é pela graça, é porque Deus deu a misericórdia e a piedade para salvar nós, que nós somos pecadores. Então, Jesus Cristo, ele fez a obra. É essa obra que eu estou falando, de salvar a gente. Então, nós não podemos mais viver para si mesmo. Nós temos que viver para Cristo. Então, eu não estou nem aí que as pessoas falam de mim, pensam de mim. Tô pouco se lixando. Porque eu estou fazendo aquilo que está escrito na Bíblia. Eu estou estudando, estou aprendendo, estou fazendo como Deus e Jesus quer que todo mundo faça. Não ficar aí cheio de compromisso, cheio de coisa inútil, vã, que as pessoas fazem para ficar sobrevivendo no mundo. Então, viver em Cristo é isso que eu estou fazendo agora. Eu vou comer mais uma, que quando a gente começa a comer essa bolacha, é por causa da química que tem a bolacha, tá vendo? Isso aqui é um vício, tá vendo? O que eu tô fazendo é uma prova que eu tô pecando. Não por causa da... como é que eu posso dizer? Do exemplo que eu tô dando agora. Comendo a bolacha, fazendo o vídeo. Não é isso. Isso aqui eu posso fazer a hora que eu quiser. Jesus Cristo me deu esse livramento. Não é, eu tô falando porque é uma comida industrializada. Uma comida que não presta. Daí eles colocam muito agente aqui, químico, que é o doce, que é o açúcar. Daí a pessoa fica viciada. Por isso que eu detonei meu pâncreas, que produz a insulina. Agora eu tô pagando pelo meu pecado. Aí sim, aí é errado. Aí o pensamento que eu fiquei falando ontem a respeito disso, que eu citei o exemplo que eu fui fazer a pesquisa no YouTube para falar a respeito daquela parte que eu estava lendo, que diz assim: comamos e bebamos e amanhã morremos. Aí tá certo, não devemos fazer assim. Mas é por causa do produto, do alimento, que é um alimento artificial.
tá cheio de aditivo aqui que entra no nosso cérebro e dá aquela sensação de prazer. Então a gente fica viciado. Entendeu? Isso que é vício, isso que é pecado. Daí eu estou errado, porque eu tô comendo uns 3, eu falei que ia comer um, agora eu tô comendo 3 porque tá gostoso. Mas aí agora vai vir o castigo, a consequência vai começar a ficar pior ainda. E o açúcar não vai abaixar, mesmo eu tomando o comprimido que eu tomo. Daí eu vou ficar passando mal. Daí para mim poder eliminar esse açúcar, tem que ficar uns 4, 5 dias sem comer nada. Só comendo uma frutinha, uma salada. Então meu organismo está todo acidificado. Mas, veja bem, eu não tenho outra solução, eu sou pobre. Como é que eu vou comprar peixe, carne de primeira, fruta bem produzida, salada, se eu não tenho dinheiro para comprar? Nesse mundo aqui, a gente só compra se a gente tiver dinheiro. Agora eu vou roubar. Se eu for roubar, daí eu vou preso, daí eu vou pagar pelas minhas consequências. Ah, daí você tem que trabalhar. Eu vou trabalhar. Se está escrito na Bíblia que a gente tem que trabalhar para não trabalhar pela comida que perece, que é qualquer tipo de comida que a gente come. É trabalhar para a comida que permanece para a vida eterna, que é essa que eu estou fazendo agora. Então, eu estou trabalhando. Só que cada um tem um pensamento. Quem quiser criticar isso que eu falei agora, pode criticar. Mas estou vivendo em Cristo, como eu acabei de ler agora. Então, na minha opinião, estou fazendo a coisa certa. A coisa devidamente correta, utilizando os textos bíblicos. E agora a minha cabeça está doendo mais aqui por causa da química, dessa porcaria, dessa desgraça. Daí eu fico passando mal. Daí vem as consequências. O olho já começa a ficar mais escuro, mais embaçado. Eu tenho a dificuldade de ficar lendo. Então vamos concluir esse versículo. Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, entendeu? Feras é isso aqui, ó. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ó, balduco, ó. É coisa. É a marca da besta, ó. Tá vendo? Isso aqui que é a marca da besta, ó. Produto industrializado, ó, balduco, uma marca que todo mundo conhece. Isso aqui que é o poder, a desgraça do inferno. E a gente fica consumindo. Então, a gente tá sempre no pecado. É isso que ele tá dizendo. Paulo, ele combatia contra as feras. Este é um exemplo que eu dei. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, ele combateu contra as feras. E as pessoas falam por aí que os mortos não ressuscitam. Como assim? Como é que o morto vai ressuscitar? Aí é o evangelho da ressuscitação, não tem nada a ver com a questão se o cristão pode comer ou não pode comer, tem que ficar fazendo jejum, tem que ficar orando o tempo todo, tem que ficar fazendo jejum. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando
que ele combateu com as feras, igual eu tô fazendo aqui agora. Tô combatendo com as feras. Que eu tô mostrando um evangelho diferente. Daí todo mundo vai me criticar, ó lá, esse cara aí é maluco. O que ele tá fazendo, o que ele tá falando, não tem nada a ver com o que tá escrito na Bíblia. Mas aí que tá, o pensamento é dele, ele que pensa assim. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, ele combateu com as feras. Porque para chegar a palavra de Deus até nós, ele teve que fazer isso. E para chegar a palavra de Deus e Jesus que eu estou falando agora, eu tenho que fazer isso. Eu estou fazendo. Em vários sentidos. Porque se eu não tivesse comido agora, aquela sensação de fome não tinha saído. Pelo menos saiu um pouco e não está me incomodando. Porque eu tenho que aguentar a sensação de fome, a dor aqui, o olho fechando, a vista embaçada, o tempo todo. Quem que aguenta isso? Daí eu vou ficar cego, daí eu nem vou mais poder ler a Bíblia. Então eu estou combatendo com as feras. É lógico, é óbvio. Eu estou mostrando como é que se combate. Agora, cada um quer combater as feras do jeito próprio, tudo bem, pode combater do jeito que quiser. Eu estou mostrando do jeito que eu combato. Por isso que ele fala aqui, que me aproveita isso. Que ele combateu com as feras. Daí ele vai explicar. Se os mortos não ressuscitam, interrogação. Porque tem gente que fala que morto não ressuscita. De todas as maneiras. Os que estão dentro, fora da igreja, falam isso. Porque se eles vêm com uma ideia, um pensamento diferente, ele está dizendo que os mortos não ressuscitam de uma forma geral, generalizada. Por exemplo, pessoa que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar e chega 1 hora da manhã para ir dormir, fica o dia inteiro trabalhando e estudando, dorme 4 horas por dia. Isso daí está falando que os mortos não ressuscitam, porque na Bíblia está escrito que a gente tem que ter sossego, tranquilidade. O que Jesus falou para Marta lá em Lucas? Vamos lá. Lucas capítulo 9, 10. O que Jesus falou para Marta? Vamos lá. Vamos ver aqui. Uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando, estudando. Como é que ela pode ressuscitar dos mortos? É isso que Paulo está falando. Entender? Depois eu que sou errado, né? Eu que tô falando besteira, né? Vamos ver aqui, Lucas, bababá. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque minha vista tá terrível, tá demais, eu não tô aguentando. E fora essa sensação ruim, né? Tomo remédio e eu comendo essas porcaria. Aí eu tô lascado. Eu nem tava comendo isso, daí deu uma modificada, tá vendo? Uma modificada assim, do nada, ó, já causa todo esse transtorno. Agora eu não posso fazer os vídeos corretamente, eu fico sem capacidade para fazer os vídeos porque eu tô passando mal. Como é que uma pessoa vai fazer alguma coisa doente, o corpo enfermo, fazer uma coisa boa corretamente? Não tem como, ó, tá aqui, ó. Lucas capítulo 10, ó. Vamos analisar aqui o que eu falei agora.
Tandanã, Lucas capítulo 10. Ó, vou começar pelo versículo 38. E aconteceu que eu tô fazendo o maior esforço, porque eu tenho que fazer tudo assim, com dor, com sofrimento. O que aconteceu o quê? É assim mesmo, tá vendo? Deus, Jesus, está vendo o que está acontecendo. Então, eu não preciso provar nada para ninguém. Aqui, ó. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Então, Jesus Cristo estava indo com os discípulos, estava fazendo a obra, a missão. É isso que é obra. Você não precisa fazer obra. Você acha que trabalhando você está fazendo uma obra. Trabalhando para si mesmo. Tá vendo? Quando eu falo essas coisas, daí ninguém acredita. Eu tô trabalhando para mim mesmo? Não tô, porque eu tô aqui fazendo, eu tô aqui participando da obra, lendo a Bíblia, estudando e mostrando, aprendendo, divulgando a palavra de Deus. Então eu estou trabalhando dentro da obra que já está pronta. Repetindo, isso aconteceu, ó. O versículo está identificando, ó, está apontando. E aconteceu o quê? Então é um acontecimento. Isso que estou falando é fato real. Não é história mirabolante, não é fábulas judaicas, como Paulo fala lá em Timóteo, por exemplo. Que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus Cristo, como esses homens elegantes, que tem boa aparência exterior, que estava debatendo lá no vídeo que eu estava vendo, disse uma blasfêmia dessa. Você vai acreditar num homem desse ou você vai acreditar no que eu estou falando aqui? Ah, mas você é arrogante, você é desprezível, você é boçal, você é ignorante, você não tem o talento que aquele homem que falou que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus. Eu não tenho, porque eu estou enquadrado dentro do que está escrito na Bíblia. A Bíblia não está falando que você tem que ser pobre, burro, ignorante, imbecil para as coisas do mundo. Então, agora você tira suas conclusões. Se você quer ser igual aquele homem lá, que fica falando um monte de coisa, mas daí na hora de falar o que é certo e errado, fica falando um monte de besteira, fica usando lá um monte de palavras bonitas, que nem Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. E Paulo falou que ele falava com sabedoria de Deus e Jesus, não falava com sabedoria de conhecimento de homens. Então, se você quiser seguir eles lá, pode seguir. Tô pouco me lixando. Tô falando que tá escrito na Bíblia aqui, ó. Tô mostrando o que você faz tá errado, ó, dentro da Bíblia, ó. Presta atenção, versículo 38, ó. Tô mostrando, ó. Esse aqui, pé rapado aqui, ó, que tá falando, ó. Tá te mostrando e você não tá enxergando, porque você é cego. Você é mais cego do que eu, que tô cego agora. Que as minhas vistas tá ruim, aqui tá doendo tudo. Você é mais cego do que eu, ó. Versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, tá vendo? Aconteceu, é verdade isso que eu vou falar agora.
Indo eles, Jesus e os apóstolos, os discípulos, nessa época, de caminho, tá vendo? Seu caminho não está igual esse que eu tô te mostrando, porque você está fazendo tudo ao contrário. Você está seguindo a pensamento e doutrina de homem, que é doutrina de demônio, e você acha que tá mil maravilha, né? Você é o escolhido, né? Você é o que tá certo, vamos ver. Entrou Jesus Cristo numa aldeia, tá vendo? Indo de caminho, ele estava caminhando, como eu estou fazendo, eu estou caminhando para a cidade santa, para a aldeia, cidade santa. E todo mundo está caminhando para o inferno, para a desgraça, para a morte, já está morto. Presta atenção que eu vou falar. E certa mulher, tá vendo? Agora estou falando referente a uma mulher, porque eu já sei que aconteceu isso, porque estou falando de uma coisa que eu tenho conhecimento real. Então, estou usando especificamente, e para quem estiver enquadrado dentro disso que eu vou falar agora, mas estou citando uma mulher, como está escrito aqui, ó. E certa mulher, isso que eu estou falando aconteceu comigo. Então, eu estou mostrando aquilo que eu vi. Então, eu vou dar aqui o meu depoimento também. Preste atenção. É uma coisa real que eu vi, que eu estou falando. Então, e certa mulher, por nome Marta, aconteceu comigo, o recebeu em sua casa. Recebeu Jesus Cristo na casa dela e ela chamava Marta. Aconteceu comigo. Principalmente esse detalhe que eu falei. Tem certas mulheres que acordam 4 horas da manhã para ir trabalhar e chega a 1 hora da manhã em casa para ir dormir, porque ficou o dia inteiro trabalhando e estudando. Presta atenção. Então, versículo 39. E tinha esta mulher chamada Marta, uma irmã, igual aconteceu comigo. Por isso que eu tô usando agora estas explicações. E tinha uma irmã chamada Maria, que eu acho que se enquadra também naquelas passagens lá de João que fala de Maria e Marta, que tinha o irmão chamado Lázaro, que Deus e Jesus ressuscitou ele. Acho que são os mesmos personagens. Interessante. Por isso que Marta e Maria, Jesus amava muito. Marta, Maria, Lázaro. Interessante, ó. Presta atenção na parábola. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Está vendo? Vamos lá agora. Que estão me chamando de profano, herege, de sem vergonha, mau caráter. Vamos ver aqui se eu sou isso daí que estão me acusando. E aconteceu o quê? Aliás, versículo 39. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, tá vendo?
Agora, ó, presta atenção. Assentando-se também aos pés de Jesus. Então, Maria, ela parou tudo o que ela estava fazendo e sentou aos pés de Jesus. Ela parou para ouvir Jesus Cristo falando. Tá vendo? É isso que as pessoas não fazem. Elas ficam o dia inteiro trabalhando, estudando, fazendo coisa que acha que estão fazendo certo, mas tá fazendo errado, porque a Maria não tá dizendo aqui que a Maria ficou igual louca, alucinada, fazendo as coisas do mundo e deixou Jesus Cristo para trás. Está escrito isso aqui no versículo que eu tô lendo? Vamos lá, vamos ver. Daí, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo isso que Maria fez, parou e ficou ouvindo Jesus, ou eu tô fazendo igual todo mundo tá fazendo por aí? Hein? Me explica aí agora. Os que são sábios, entendidos, inteligentes, mestres, estudiosos da Bíblia. Me diz aí agora. Vamos lá. Eu tô falando, eu não faço nada, fico o dia inteiro só lendo a Bíblia. Não posso trabalhar, que eu sou interditado, tenho doença mental. Então, como se explica isso? Eu não estou vivendo aqui, mesmo com essa doença que eu tenho, esse problema todo? Estou vivendo sem viver como vocês vivem. Ó, e tá dando certo. Ó. E aconteceu e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, tá vendo? Assentando-se, não está falando que a pessoa tem que ficar igual maluca, trabalhando o dia inteiro, igual pirado, igual doido, igual endemoniado. Tá falando? Assentar significa isso? Ou é uma palavra que a gente tem que ficar quieto, calmo, tranquilo? Tem que ficar prestando atenção em que Jesus Cristo está falando, para não ficar fazendo e falando besteira por aí? Cada uma, viu? Assentando-se também aos pés de Jesus, tá vendo? Aos pés, porque Jesus, ele é maior do que todo mundo que fica falando mal dele aí na internet, fica fazendo coisa que Jesus está falando que não é para fazer e faz, está falando mal. Então aqui ele está mostrando, tá vendo? A Maria, a gente tem que pegar o exemplo da Maria. Ninguém está fazendo isso. Daí quando faz, vai lá, fica meia hora lá na igreja, fica meia hora lá fazendo as coisas de Deus e Jesus, e depois vai embora, vai fazer as coisas da vida dela mundana, pagã. Olha só. E daí ela ouvia a sua palavra. Tá vendo? Você tem que ouvir a palavra, não tem que ficar ouvindo as vozes que tá dentro da tua cabeça, mandando você fazer essas coisas. Eu fiz isso quando eu perdi tudo, eu fui morar na rua. Daí eu fiz isso, porque daí eu tinha todo o tempo do mundo. Parava, ficava lá no meio da rua, lendo a Bíblia lá, e todo mundo passando lá, vivendo a vida mundana deles lá. Versículo 40. Marta, que é essa mulher aí, a outra mulher, que é a irmã da Maria. Porém, andava distraída em muitos serviços. Eu nem vou traduzir, porque se a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, sinto muito. Eu nem vou traduzir. Eu só vou repetir de novo. Versículo 40. Marta, como eu venho falando, duas mulheres. A Marta é irmã de Maria e Maria é irmã de Marta.
Duas irmãs. Tá entendendo? Porém, andava distraída em muitos serviços. Andava, né? Ficava o dia inteiro fora, né? Distraída. Tá vendo? Tudo que você tá fazendo perante a Jesus Cristo e Deus, que você fala que você ama, que você adora, vai vendo. Você fala que ama e adora, né? Fazendo ao contrário do que tá escrito aqui, né? Daí quem que é o maluco, né? Daí o maluco sou eu, né? Que fico aqui sentado, lendo a Bíblia, estudando, despreocupado, se tem que pagar a conta de água, de luz, comida. Enquanto tiver vindo pra mim, ó, de mão beijada, ó, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Tá entendendo? Aí é ponto de vista. Andava distraída em muitos, sabe quando é muito? Muita coisa assim. Nossa, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho conta em banco. Nossa, eu tenho muito dinheiro lá. Daí eu vou ter que ir lá em Lucas, que eu já estou em Lucas, daí eu tenho que ir lá em Lucas de novo, capítulo 12, falar do rico que tinha muito dinheiro, não sabia o que fazer com tanto dinheiro que ele tinha, mas eu não vou lá de novo, que eu já fiz o vídeo falando sobre isso já, tá no canal. Daí a pessoa que quiser assistir, que assista. Então tinha muitos serviços. E o que as pessoas de hoje têm hoje em dia? Elas não têm muitos serviços? Vamos lá. Olha lá agora, mandamento novo agora. E, aproximando-se, disse, dois pontos. Senhor, com S maiúsculo, Marta falando. Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Interrogação. Dize-lhe que me ajude. Está vendo? Foi o que aconteceu comigo. Essa história que eu estou contando é o retrato que aconteceu comigo. Uma vez, é igualzinho assim, sabe? É idêntico, eu fico até impressionado, porque tudo que acontece na Bíblia acontece comigo. Tudo que aconteceu com esses homens aqui de Deus, da Bíblia, desde Gideão, desde Abraão, igualzinho a história deles. Bate com a minha história igualzinho que eu já passei até agora aqui nesse mundo. É o que aconteceu comigo, ó. O que Marta fez quando eu estava nessa situação? Marta fez igualzinho que aconteceu comigo, ó. Presta atenção, ó. Versículo 40. Marta disse assim, essa daí que tinha muitos serviços, né? Acordava 4 da manhã e chegava 1 hora da manhã para ir dormir e depois ficava descontando tudo em cima de mim, né? Daí eu que sou maluco, né? Vai vendo. Depois fica dando desculpa. Daí não é pecado. Agir assim, para pessoa que é ignorante, não tem Deus no coração, ela vai achar tudo que ela tá fazendo tá certo, né? Se prostrando ao diabo, Satanás, né? Daí vai achar que tá. Daí ela vai achar que ela é abençoada, né?
Tudo bem, o ponto de vista de cada um pensa do jeito que quiser. Mas eu tô falando aqui o que Deus e Jesus quer que todo mundo faça do jeito que todo mundo faça. Eu tô explicando do jeito que Jesus quer que todo mundo faça. Não do jeito que as pessoas acham que o que elas estão fazendo tá certo, porque elas se acham deuses, né? Vai vendo, ó. E, aproximando-se, disse: Senhor, Marta dizendo para Jesus, não se te dá que minha irmã me deixe servir só, tá vendo? A pessoa tá errado, tá no caminho errado, tá fazendo tudo errado, tá indo pro inferno, ainda quer levar a irmã pro inferno também junto com ela. Porque acha que a irmã ficando parada ouvindo Jesus Cristo falando, tá errado. Só na cabeça de um débil mental desse, que todo mundo é assim hoje em dia, só na cabeça de um idiota desse que tem que ir pro inferno mesmo quando morrer e já tá no inferno, que pensa desse jeito. Não tem o que falar. Eu vou falar o quê? Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Porque a pessoa tá cometendo um monte de pecado e ainda quer levar outra pessoa junto com ela também, para perdição. Tá vendo? Jesus Cristo só tá anotando ali. Só tá anotando. Para quando chegar o dia, que nem tá escrito lá em Romanos, todo mundo tem que estar com o ouvido e a boca calada perante a Jesus Cristo. Ninguém vai poder abrir a boca. Ninguém mais vai poder abrir a boca. Está escrito lá em Romanos, capítulo 3. Por que eu sei disso? Porque eu fico ouvindo Jesus o dia inteiro. Está escrito lá, só não vou lá agora. Eu vou até lá agora, vai. Vou até lá agora, porque depois eu continuo aqui. Porque tá de brincadeira comigo. Não é possível um negócio desse. Eu vou até lá agora. Para provar que o que eu tô falando é Jesus Cristo que tá falando. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Ó. Que eu acabei de falar, ó. No dia do juízo, quando você estiver frente a frente com Jesus Cristo, ó o que vai acontecer com você, ó. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Presta atenção, ó. Tá vendo? É conselho que eu tô te dando. Por isso, nenhuma carne será justificada. Peraí. Eu tô com a vista ruim. Acho que eu errei aqui. Eu podia falar também, né? Mas eu vou falar o versículo certo, para nós voltar lá de novo. Deixa eu ver. Eu tô com a vista muito ruim. Peraí. Desculpa, eu só errei o versículo. É o versículo anterior, é o versículo 19. Eu só vou falar. Eu podia até falar esse outro depois. Vamos ver se dá certo. E daí depois eu volto para lá. Versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Eu tenho que falar de lei eu entendo um pouco, que eu já li várias vezes essa parte aqui. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Tá vendo? Repetindo. Para que toda a boca esteja fechada, calada. Você vai ficar com a boca fechada, você não vai poder falar nada, você não vai poder ficar
argumentando, dando desculpinha, entendeu? Você não vai poder fazer isso. Agora você pode, porque Deus e Jesus está permitindo, mas também a pessoa estando errada é mais argumento para Jesus condenar. A pessoa não muda, tem coração duro, é teimosa, vai pagar, porque não acredita, não tem fé, tá pouco se lixando com o que eu tô falando, com o que tá escrito na Bíblia. Então eu só tô mostrando aqui agora, para depois, quando chegar no dia, você saber por que você tá por que você vai sofrer mais do que eu tô sofrendo agora. Aqui, ó, na dor aqui, ó. Porque essa dorzinha aqui, ó, não é nada. O que eu vou fazer agora? Vou terminar o vídeo, vou arrumar minhas coisinhas, vou pegar o ônibus de graça que eu ganhei. Não tá aqui, eu ia mostrar meus passes que eu tenho de graça. Eu ando na cidade inteira de graça de ônibus. Tá vendo? De graça, a graça de Deus, ó. Não pago nada, fico o dia inteiro andando de ônibus de graça. Posso pegar ônibus para ir em outros estados do Brasil. Eu tenho a carteirinha de graça, não pago nada. Tá vendo? Outro dia fui pro Rio de Janeiro de graça, só voltei depois fazendo baldeação, porque eu tinha que ficar esperando muito, não estava previsto isto. Daí, chegou no final do trajeto, eu tive que pagar, porque daí eu ia ficar lá, parado lá, mas não interessa, eu viajo de graça. Então tá escrito aqui, ó. Para que toda a boca esteja fechada, calada, e todo mundo seja condenável. Tá vendo? Você já vai entrar perante ao tribunal condenado, como está escrito em outra parte dos versículos da Bíblia. Condenado. Porque quem mata uma outra pessoa já é réu de juízo, está escrito lá em Mateus. Quem mata uma outra pessoa é réu de juízo, já entra condenado. E daí a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, está escrito que Paulo entregou aquele homem que estava dentro da igreja, que falava que era cristão, que era santo, mas estava saindo com a mulher do pai. Daí o que Paulo fez? Entregou o corpo da pessoa para o diabo para preservar o espírito com E minúsculo. E foi expulso da igreja. Ó quanta coisa, hein? E tá tudo enquadrado dentro do que aconteceu comigo. Isso que eu tô falando. Olha só, hein? Então já tenho direcionamento, essas palavras que Jesus está me mostrando, para ver se a pessoa, porque a pessoa ainda quando está viva, ela pode ser perdoada de tudo isso que eu tô falando. Entendeu? Pode ser perdoada, mas depois que morrer, Zé fini. Aí vai pagar mesmo. Entendeu? Agora, a pessoa que decide. Quem tiver enquadrado nisso que eu tô falando, presta atenção. Toda a boca esteja fechada e todo mundo, tá vendo? Tô falando para o mundo inteiro agora, para todas as pessoas do mundo. Seja condenável diante de Deus. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, como eu sempre falo. Você está fazendo obra, você vai ficar fazendo obra, porque está escrito aqui. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se você estiver debaixo do pecado, então o seu pecado está sendo conhecido por Deus e Jesus Cristo. Está sendo conhecido e reconhecido. Então você vai ser julgado por isso. Porque todo mundo é criminoso. Não é só aquelas pessoas que estão presas na cadeia que são criminosos. Todo mundo, até cristão é criminoso. Então, continuando, Lucas 10,
capítulo 40, como eu falei. Daí Marta disse para o Senhor: não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Tá vendo? O que está escrito aqui? Que Marta estava falando para Jesus liberar a Maria para ajudar ela a servir, fazer as coisas cotidianas da vida humana. E ela fez uma pergunta. E ela ainda fala para Jesus assim: diz-lhe que me ajude. Tá vendo? Ainda a pessoa quer puxar a outra para o inferno junto com ela. É isso que acontece no mundo, em todas as esferas do mundo, até dentro das igrejas. Porque se o seu líder religioso estiver falando alguma besteira, alguma mentira que está fora aqui das palavras de Deus e Jesus, do jeito que tem que ser feita, do jeito que eles querem que a gente faça, você vai para o inferno junto com ele, meu irmão. Não tem escapatória, não. Então você tem que estudar a Bíblia pela sua própria conta, estudar só a Bíblia. Não tem que ficar preocupado, eu vou estudar teologia, eu vou estudar o que aconteceu com as coisas que não estão escritas aqui dentro da Bíblia, quem são os pais da igreja. Não, nem precisa se preocupar com isso. Deus e Jesus quer que você faça o que está escrito na Bíblia. Ele não quer que você vira um mestre judaico que fica falando um monte de besteira, de asneira, só para te levar você para o inferno junto com ele. Que nem Jesus fala que os fariseus não deixavam os pobres entrar no reino dos céus porque eles não iam entrar no reino dos céus e não deixavam os outros entrarem no reino dos céus também. Está escrito dentro da Bíblia. Eu só não vou buscar lá agora, senão eu tenho que ficar, né? Tem que ficar... Eu tenho que ter muita destreza, né? Porque vem os pensamentos, eu tenho que mostrar dentro da Bíblia o que eu tô falando. Mas eu lembro que está escrito, mas também eu não vou lembrar onde está agora. Eu sei que está escrito. Jesus fala isso em Mateus, que eu lembro muito das passagens que está em Mateus, ele falando isso para os fariseus e os escribas, as religiões lá dos judeus lá antigas, dos saduceus lá, daqueles tem os herodianos também. É tudo religião judaica que não presta. Jesus falava: vocês não vão entrar nos céus e não deixa as outras pessoas entrar também. Acho que deve estar em Mateus, depois do capítulo 20, 21, 22. Tá mais ou menos por ali. Isso que eu falei agora. Tá escrito lá. E daí que aconteceu no versículo 41 agora? Daí Jesus vai responder, ó. E respondendo Jesus. Agora vamos ver a definição, o ensinamento que Jesus deu. Não é um ensinamento que você acha que tem que ser do jeito que você quiser, que você nem sabe o que está escrito na Bíblia, é um ensinamento que uma outra pessoa está te dando aí, está te passando. Eu estou lendo aqui, ó, na palavra. Está escrito na Bíblia. Vou te dar o resultado da palavra que está dentro da Bíblia. Ó. Depois você tira suas conclusões. Ó. Eu só estou dando meu depoimento pessoal porque é isso que eu penso. Então eu estou misturando as coisas, mas você tem que ver o que está dizendo na palavra e o que Jesus quer que você faça, não o que você acha que você deve fazer para não atrapalhar a sua vida mundana, entendeu? Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe, tá vendo? Jesus dizendo para Marta agora, a mulher que fica aí igual ansiosa, que ansiedade, né? É um tipo de doença que é pecaminosa, né? É
o resultado desse modo de vida errado, a ansiedade. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, tá vendo? Ele repete 2 vezes a palavra o nome da pessoa, da mulher. Marta, Marta, tá vendo? Ele tá chamando atenção, ó, ele falou 2 vezes o nome da mulher, ó, porque ela tá errada, ó. E ainda quer provar que tá certa, né? Ó, vai ver, ó quantos pecados que essa mulher tem. Ó quantos pecados nessa roubar, matar. A pessoa acha que não rouba, mata. A pessoa acha que tem moral, que ela tem ética, que ela tem as virtudes que está escrito na Bíblia. A pessoa acha, fica achando isso, daí ela acha que ela é Deus, daí ela pode fazer tudo que ela quiser, daí ela não tem. Daí, o que tem que fazer, ela não faz, que é obediência. É aí que tá. Deus e Jesus só vai salvar quem tem obediência, quem fazer o que está escrito dentro da Bíblia, igual eu estou mostrando. Não adianta você ficar orando, jejuando, dando dízimo, ficar servindo a homens. Não adianta, você vai acabar se ferrando. Você tem que fazer o que está escrito na Bíblia. Ó, tem alguma passagem aqui do que eu estou lendo falando de oração? Não tem. Tem alguma passagem escrita na Bíblia que fala de oração? Tem várias. Mas aí, se você quiser pegar e fazer uma conexão com uma coisa com a outra, você pode fazer. Mas aqui eu estou dando um pensamento específico. Porque não adianta nada a pessoa ficar orando e estando no pecado. Deus e Jesus não vai ouvir. Deus só ouve quem obedece, está lá em João capítulo 8 ou 9. Capítulo 9, Deus só ouve quem obedece, quem teme a palavra dele. Daí em Jó está escrito que Deus não ouve gritos vazios. Então não adianta, você pode ficar orando, igual aqueles malucos lá, ficar batendo a cabeça lá no muro da lamentação, lá em Israel, lá. O dia inteiro fica lá orando, lá com a Bíblia na mão, lá com os negócios que eles têm lá, fica o dia inteiro lá batendo a cabeça lá. Deus tá ouvindo aquela oração que eles estão fazendo? Se está escrito lá em Mateus capítulo 6 que não pode orar perante os homens, na multidão. Está escrito. E não pode ficar orando de pé, igual eles ficam lá batendo a cabeça. Daí Deus vai ouvir, né? É claro, porque eles não acreditam no Novo Testamento, né? Para eles. Eles gospem, eles rasgam a palavra de Deus do Novo Testamento. Por isso que eles querem continuar lá, ficar lá batendo a cabeça lá, igual você tá fazendo também. Eles batem a cabeça lá e você bate a cabeça aqui. Não tem diferença nenhuma. Ó o que Jesus fala para Maria, ó, para Marta, ó. Marta, Marta, estás ansiosa, tá vendo? Eu nem tinha lido. Daí eu falei de ansiedade, ó. Apareceu a palavra aqui no texto que eu tô lendo agora. Ó. Vai dizer que não é o Espírito Santo que tá me revelando essas coisas. Eu não tinha visto essa palavra ansiosa. Eu tô lendo aqui, ó, na sequência. Daí acabei de falar a palavra ansiosa, ó. Ó o que tá escrito aqui agora, ó. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Tá vendo como a palavra ansiedade é um pecado gravíssimo? Que tá escrito dentro da Bíblia. É porque as pessoas acham assim, daí eles vê lá o médico especialista falando de ansiedade. Daí a pessoa fica pensando assim, eu tenho tanto a fazer para fazer que a palavra ansiedade para mim não significa nada. É como se fosse uma coisinha assim insignificante.
Mas olha o que está escrito na Bíblia, ó. Estás ansiosa e preocupada, ó, com muitas coisas, ó. Ansiedade e preocupação, como eu falei agora. É pecado que vai te levar para a morte. Você já está morta, já está morto. E a pessoa não lê a Bíblia, daí quando lê, não tem interesse, porque não está enquadrado naquilo que ela quer, que é a concupiscência da carne e do olho, que é o desejo ilícito da carne e do olho. Daí olha tudo, vê tudo, eu quero ter carro, eu quero ter casa, daí eu quero viver minha velhice tendo uma casa no meio do mato. Porque é só ai, ó. Depois você vai, daí vai vir a cobrança depois. Daí você vai se arrepender, mas daí é tarde demais. Eu me arrependi, porque eu tenho consciência do que eu tô falando. Agora, as pessoas não têm, é tudo inconsequente, fica andando igual maluco na frente dos outros, fica atraindo as pessoas com outras pessoas na frente da pessoa que está escrito na Bíblia que tem que ser do jeito que Deus quer que seja, não do jeito que a gente quer. Então, ó quanta coisa, ó. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Tá vendo? Ficar pensando em um monte de besteira aí para satisfazer a carne. Aí, ó. Eu já mostrei lá em Romanos que vai acontecer. Vai ficar de bico calado na frente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo só lendo aqui, ó. Ansiedade. Vamos ver aqui, ó. Que nem como se fosse lá no tribunal. Lá da justiça aqui. Aqui na terra, ó. O juiz tá lá e ele só tá vendo lá, ó. Criminoso, ó. Pecou. Matou. Traiu. Roubou. Ó. Daí Jesus vai pegar, ó, ansiedade, que é a minha palavra, ó. Ansiedade é pecado, e pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é tudo igual. Ansiedade, preocupação, ó. Vai ter que pagar lá no fogo, lá. Vai ter que pagar lá, vai ser queimado lá, torturado, ó. Durante 1000 anos lá, ó. Apocalipse 20, ó. Vai vendo, ó. Matou, ansiedade, traiu, ficou com interesse, ficou com outra pessoa por interesse, ó. Preocupado, fica preocupado com tudo. Daí bate o carro, daí depois fica falando lá, fica xingando lá. Daí a gente vai lá em 2 Coríntios capítulo 7 e fala que o arrependimento tem que ser o arrependimento segundo a Deus, não arrependimento segundo a carne. O arrependimento segundo a Deus é a tristeza que a gente tem da saudade de uma pessoa que está longe da outra. 2 Coríntios capítulo 7. Esta é a tristeza que gera o arrependimento e o perdão. Agora o arrependimento que você bate o carro, daí você fica arrependido, esse daí gera a morte. Vai lá em 2 Coríntios capítulo 7 e lê lá no versículo, está escrito do jeito que eu estou falando. Porque eu leio a Bíblia todo dia. E a pessoa nem imagina que está escrito isso, porque ninguém fala nada. Essa parte eu descobri sozinho, que eu ficava lendo 2 Coríntios capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até eu cheguei no 7 e o capítulo, e esses capítulos que eu falei agora, vai falando dessas coisas, de ansiedade, tristeza. Ansiedade acho que nem fala tanto, mas de tristeza até chegar o capítulo 7, 2 Coríntios, você tem que começar a ler desde o capítulo 1, para você ir entendendo a sequência do que está sendo, do que Paulo está falando ali. E está falando dessas coisas e muito mais outras coisas, que eu não me lembro de cabeça agora, mas se eu for lá, eu já sei mais ou menos o que ele está falando ali. Várias coisas.
Então é isso aí, ó. Versículo 41. E respondendo Jesus, ó. Respondendo para vocês. Ó. Disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. É pecado, ansiedade e preocupação. Mas uma só é necessária. Tá vendo? Uma só é necessária. Agora que vem o desfecho. Ó. Vamos ver qual que é necessário. Vamos ver se está batendo com isso que você está fazendo. Agora que vem a verdade, ó. Mas uma só é necessária. Jesus está falando que é para vocês deixarem a vida de vocês, porque vocês têm que se converter. Vocês têm que deixarem do que vocês estão fazendo, ó, e fazer o que é necessário, ó. Versículo 42, ó, para finalizar. Eu nem vou falar dos cursos agora, porque eu vou terminar, né, que eu já não aguento mais, que tô passando mal, senão eu falava do curso, né? Mas eu fiz o primeiro vídeo, daí eu pulo esse, daí no próximo vídeo eu vejo se eu encaixo a sequência dos cursos. Então, versículo 42, ó, para fechar, ó, com chave de ouro, ó. E Maria escolheu a boa parte, tá vendo? A qual não lhe será tirada. Entendeu? Vamos lá. Quem é Maria? Maria, irmã da Marta. Aquela que parou, assentou, ficou ouvindo Jesus. Tá vendo? Essa daí fez o que é certo. Não ficou aí que nem maluca, desesperada, igual a Marta, querendo fazer tudo, achando que pode tudo, querendo satisfazer, tá vendo? Tem muitas ideias dentro de um pensamento específico que nós estamos lendo na Bíblia, tá vendo? É isso que está acontecendo com todo mundo, ó. E Maria escolheu a boa parte, ela não, ela ficou lá sentada, igual eu tô fazendo aqui, ó, tô sentado nos pés de Jesus, ou fazendo o que ele tá mandando fazer. Aí, ó. Maria escolheu a boa parte, esta que é isto que é só uma coisa que a gente tem que fazer, não muitas. Ó, a qual não lhe será tirada, ou seja, o que não vai ser tirada dela? A vida eterna, a salvação. Agora a Marta, ó, ela vai para o inferno. Quer dizer, não sei se vai para o inferno, porque tanto a Marta e a Maria e Lázaro era amigo de Jesus Cristo. Mas a Marta ela ainda estava viva. Então ela teve chance de, se ela ouviu, entendeu e fez, igual Jesus falou, daí ela vai ser salva, ela foi salva. Agora, se ela continuou na vida mundana dela igual essas pessoas que eu conheço, que é um caso que eu estou contando aqui, que aconteceu comigo, então ela já está condenada já. Já era, já. Game over. Então, fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.